de volta. Agora vamos para a sequência da nossa programação e estaremos agora com o tema Competência Global, Global Competence, vivendo em um mundo globalizado e intercultural. Quem vai estar trazendo para nós agora essa palestra é a professora especialista Thalita Lopes, graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Bilíngue. Ela é professora de inglês como segunda língua e do curso de Competências Globais na Univangélica, e também é consultora internacional aqui no Núcleo de Assuntos Internacionais da Univangélica. Thalita, com muito orgulho, muito prazer, passo a palavra para você. Muito obrigada, professora Marisa. É uma honra estar aqui hoje com vocês na 7ª Semana Internacional, tendo a oportunidade de ministrar esse curso sobre uma área que eu gosto muito. Pessoal, obrigada a todos pela presença. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês me informam se estão conseguindo visualizar, tá bom? Só um minuto. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Sim, eu vou colocar em tela cheia e vocês me avisam se vocês vão continuar vendo ela. Conseguiram? Sim. Sim? Excelente. Então, depois da palestra da Dr. Ruda, é muito bom falar sobre essa temática. Logo após os tópicos que ela abordou, eu vou trazer hoje para vocês uma reflexão, uma introdução ao curso de competências globais que nós estamos com a proposta de desenvolver aqui na Univangélica. E antes da gente passar propriamente para o conceito de o que é competência global, por que ela é importante para a minha vida, eu gostaria de abordar um pouco esse conceito do novo mundo após a pandemia da Covid-19, né, que é a temática principal do nosso evento, da 7ª Semana Internacional, repensar as nossas práticas e a nossa internacionalização da educação no mundo pós-Covid-19. Para a gente falar sobre esse mundo, como ele vai se construir a partir de então, eu gostaria de trazer aqui 2 conceitos do filósofo Zygmunt Bauman, famoso filósofo que trouxe para nós a concepção da modernidade líquida. Ele fez, durante a pandemia, uma reflexão muito interessante. Ele dividiu o mundo em 2, para que a gente pudesse realmente revisar as nossas práticas educacionais e como sociedade no mundo pós-pandemia. Então, ele fez um estudo comparativo do mundo de 1985 a 2020 e, posteriormente, com a pandemia de Covid-19, 2020 em diante, como que vai ser esse mundo novo. Ele trouxe para nós que o mundo, antes de 2020, com o advento da globalização, a inserção na tecnologia da informação, ele era um mundo volátil, ele era um mundo incerto, porque a gente vive uma mudança de era com muitas novidades e, consequentemente, com muitos aspectos positivos e negativos. A gente não sabia como que ia ser esse novo século. Ele era um mundo complexo e ele era um mundo ambíguo. E com a Covid-19, nós ficamos fragilizados no mundo novo, o conceito do mundo bunny. O mundo bunny, ele é definido pelo Bauman como um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo que não é mais linear e um mundo que nós ainda não compreendemos. Então, no mundo bunny pós-Covid-19, o limite entre tempo e espaço, ele não existe mais. Nunca houve, obrigatoriamente, claro, tanto desenvolvimento das tecnologias e da digitalização das coisas que nos colocasse obrigatoriamente em contato com todo mundo o tempo todo, não tendo mais esse limite de espaço ou de tempo. Então, a gente precisa pensar agora
como a educação internacional e as competências globais serão aplicadas nesse novo mundo. E acredito que mais do que nunca elas serão extremamente necessárias no desenvolvimento da nossa humanidade como pessoas e como profissionais e como cidadãos também. Então, avançando, vamos agora falar um pouquinho sobre o que são essas competências globais, né? As competências globais é um conceito que vem sendo construído ao longo dos anos, surgiu em decorrência da mudança de século, quando paramos para pensar no cidadão do século XXI. Será que o cidadão do século XXI ele tem que agir ou desenvolver ou apresentar as mesmas competências e habilidades que o cidadão do século XX? E aí, em 2018, o PISA, que é um exame internacional para educação básica, ele traz um conceito que ele finalmente abrange e define concretamente o que são essas competências globais no contexto do século XXI. Então, a competência global é a capacidade de examinar questões locais, globais e interculturais, a fim de entender e apreciar as perspectivas e visões de mundo dos outros, para se envolverem de forma aberta e apropriada e desenvolver interações eficazes com as pessoas de diferentes culturas, agindo pelo bem-estar coletivo e desenvolvimento sustentável. Essa concepção que o PISA traz é muito interessante porque ela aborda a competência global não só no nível internacional, mas no nível nacional também. E nós estamos vendo que é extremamente necessário na situação do Brasil atualmente, que também carece desse diálogo e dessas competências para fundamentar o nosso entendimento como população. Tá, mas por que elas são importantes? Por que eu devo saber sobre isso? Então, como eu disse anteriormente, a gente vive uma mudança de era e não uma era de mudança, conforme estabelecido pelo Chris Anderson. Já é fato que a globalização existe, que a digitalização das coisas ela é um processo que não mais se retrocederá, ainda mais com a pandemia do Covid-19, que nos obrigou a mergulhar de cabeça nesse mundo intercultural e virtual. Então, elas são muito importantes para os cidadãos que estão vivendo nesse novo século XXI. Por quê? Quando a gente fala de população mundial atualmente, a gente nota que essa população ela tem se diversificado cada vez mais. Há uma diversificação e um aumento de voz das minorias, e essas sociedades cada vez mais diversificadas, sociedades democráticas diversificadas, elas têm vivenciado conflitos devido a essas diferenças culturais dessa própria sociedade. Então, essas competências globais, elas possibilitam que desenvolvamos consciências culturais para interação pacífica e respeitosa nesse tipo de sociedade que a gente está imerso atualmente. Além disso, no contexto principalmente da educação internacional, ela nos desafia a romper com estereótipos culturais e se interessar de fato pela cultura do outro, de forma a viver harmoniosamente em comunidades multiculturais. Outro fator que a gente tem que destacar também é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, hoje em dia, ele exige certas competências que o mercado de trabalho do século XX não exigia. Vou pensar, por exemplo, na minha profissão, professora. Professor do século XX, ele era um professor totalmente diferente do professor que tem que se desenvolver no século XXI. No século XX, o professor ele era detentor da informação. Os alunos tinham nesse professor a fonte de informação e o conhecimento ele era medido pela memória. Então, quanto mais você soubesse, quanto mais dados você soubesse, mais conhecimento você tinha. E daí, então, né, os testes que medem esse conteúdo memorizado. Mas, no século XXI, o professor tem que deixar essa zona de conforto, porque não mais ele é a fonte de informação.
Esse aparelho aqui, o smartphone, revolucionou a vida das pessoas. Informação, todo mundo tem acesso. É só digitar no Google que você vai saber aquele dado que você precisa. E aí o professor se depara com outro desafio. Nós temos que ensinar o aluno a manter-se curioso pelo processo de aprendizagem, desenvolver essas competências que vão permitir que ele atue e ingresse no mercado de trabalho do século XXI, e mais do que isso, que ele filtre as informações que estão disponíveis a qualquer e a todo momento, no sentido de encontrar o que é científico, o que é verdade, utilizando essas tecnologias da informação de forma responsável e ética. E esse é o desafio do professor do século XXI. Vocês, como representantes de outras profissões aqui, com certeza notaram que o perfil profissional do século XXI, da profissão que você está se dedicando, também mudou. Então, o mercado de trabalho atualmente, justamente por ser composto por pessoas diversas, dessa sociedade diversa, exige comunicadores eficazes para que sejam capazes de trabalhar em equipe, respeitando as diversidades e utilizando essas tecnologias. Então, as competências globais também vão nos ajudar a capitalizar os espaços digitais e refletir sobre o uso das mídias com essa responsabilidade. E, finalmente, as competências globais, elas nos unem como a população humana da Terra, com desafios que são globais, como o aquecimento global, como a ascensão de regimes ditatoriais, como crises econômicas, fome mundial e pandemias. A ciência prevê que teremos outras pandemias durante esse século e temos que atuar de forma que internacionalmente cooperemos para a superação desses desafios globais. É impossível superar esses desafios globais se não houver uma linguagem uniforme, uma atitude uniforme entre os países do mundo todo. Uma ação individual não vai surtir efeito para vencermos esses desafios novos. Bom, quais são essas competências globais? Existem diversas teorias que trazem diversas competências globais. Eu gostaria de listar algumas aqui que eu achei bem relevante para a nossa discussão. O primeiro delas é o pensamento crítico. Essa ferramenta, essa competência, ela é fundamental no mundo de hoje. Como eu disse, nós temos acesso a todo tipo de informação. Nós temos que utilizar o nosso pensamento crítico para filtrá-las e utilizá-las a nosso favor para o bem da humanidade, para a construção de um mundo que se entende globalmente. Temos que refletir sobre nossas situações como indivíduos, estão nos permitindo ser cidadãos que realmente estão agindo para um mundo melhor. Além disso, temos que também desenvolver a competência de resolução de problemas. Como eu disse anteriormente, temos vivenciado diversos desafios de aspecto global e nossa capacidade como indivíduos de resolver esses problemas está sendo muito, muito procurada no mercado de trabalho e nas relações interculturais mesmo, assim, como cidadãos. Além disso, nós temos que ter a empatia de ver o mundo pelos olhos do outro. É muito interessante, a Dr. Angela Bruton falou anteriormente, que a interculturalidade, ela traz essa descentralização da cultura. Ela não entra como uma forma de aculturação dos sujeitos, padronização de uma só cultura certa. Não, ela quer fazer com que essas diferenças interculturais elas sejam ressaltadas e valorizadas. E, através disso, a gente vai notar que os indivíduos vêm de contextos diferentes do nosso. E nós temos que desenvolver essa capacidade de ver que aquele indivíduo com um background diferente do nosso tem uma visão diferente do mundo, tem sofrimentos e sonhos diferentes também, agindo de forma empática para com eles.
Outra competência que nós temos que destacar é chamada de learnability. Essa é uma competência que vem explorada muito recentemente. Ela se diz respeito diretamente à nossa constante capacidade de aprender. O indivíduo do século XXI, ele nunca deve deixar de dispor-se a aprender. Aprender linguagens novas, tecnologias novas que surgem, aprender campos diferentes do seu campo de atuação para se formar de forma holística. E essa capacidade de aprendizagem, ela tem que se dar de forma organizada e focada. Hoje em dia, quem tem foco e resiliência é muito valorizado, porque como a gente vive nesse mundo líquido, nesse mundo de informação que você não gostou, você passa, é muito difícil você manter-se focado em um objetivo. Então, essa learnability, ela traz essa capacidade de aprender constantemente e de manter-se focado naquilo que você se propõe a aprender. Terminar aquilo que começou é um diferencial. Bom, outra competência que ficou muito clara que nós temos que ter nesse século XXI é a adaptabilidade. Estávamos nós vivendo nossa vida regularmente em março de 2020 aqui no Brasil e de repente tudo fechou. Eu estava atuando na época na educação infantil e tive que de um dia para o outro migrar todas as minhas metodologias de ensino, minha interação com os pais, com as crianças para o ambiente digital. E não é fácil, adaptar-se ao novo contexto não é fácil, nunca foi. Mas a gente tem que demonstrar abertura e resiliência para adaptarmos a esses novos contextos que irão surgir. Como eu disse anteriormente, a perspectiva da ciência é que novas e enormes crises vão surgir daqui para frente, incluindo novas pandemias, e nós temos que adaptar a esses novos contextos. Outra, e acho que a mais relevante para a nossa discussão aqui hoje, como dito pela Dr. Angela, é a interculturalidade e a diversidade cultural. Dar voz a todos os diferentes e valorizar essas diferenças. Nós temos que romper com essa concepção de que só a nossa cultura é certa e abrir realmente para o modo de vida e de visão do outro, das outras pessoas, dos outros países, de uma realidade diferente da nossa. Sobre interculturalidade, eu gostaria de ressaltar duas perguntinhas para a gente refletir. É que existe esse discurso da interculturalidade, nós sabemos que ele é muito importante, mas para pensar se essa interculturalidade, quando a gente fala, ela não é uma interculturalidade eurocêntrica ainda. Será que eu estou aberto realmente para todo tipo de cultura? Será que eu estou disposta a entender uma pessoa do Oriente Médio, como ela pensa, e aceitar e respeitar a individualidade dele como indivíduo cultural diverso? Vamos pensar mais sobre isso mais para frente. Bom, retomando o PISA, nós temos aqui as dimensões da competência global. O PISA, ele trouxe no seu manual de 2018 ideias muito interessantes para professores aplicarem as competências globais na sua vivência diária em sala de aula. Eles trazem alternativas práticas de atividades, de projetos, que vão levar esses alunos a se tornarem cidadãos globais. Então, o PISA, ele traz as competências globais atuando em 4 dimensões: conhecimento, valores, atitudes e habilidades. E existem elementos que vão auxiliar essas pessoas, professores, trabalhadores e estudantes a desenvolverem essas habilidades globais. Você vai examinar tópicos ou desafios interculturais globais e locais, compreender e apreciar as perspectivas diversas de visão de mundo dos outros, tomar ação para que haja, de fato, um desenvolvimento sustentável e um bem-estar coletivo, tentando combater, de fato, as injustiças sociais, os preconceitos, as exclusões. E, por último, a dimensão da atitude, engajar-se em interações efetivas, apropriadas e abertas em meio às culturas.
aqui mais um pouquinho desses elementos, né? Bom, gostaria também de mostrar para vocês um pouquinho, baseado nas competências globais, nós temos os objetivos globais também, trazido pela ONU, é um desafio para nós até 2030 cumprir esses objetivos, mas temos que pensar em nós como cidadãos globais que esses objetivos eles são fundamentais para a nossa sobrevivência no mundo e construção de um mundo novo. Então, durante esse curso, a gente pretende refletir sobre esses objetivos globais e as competências globais de forma interconectada para levar vocês a desenvolverem na prática ideias e competências para se tornarem cidadãos globais. Então, vamos lá, vamos para a parte prática agora, a gente vai exercitar um pouco. Antes da gente passar para as questões que vão levar vocês a refletirem como que eu estou relacionado a essas competências globais, eu quero compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo de uma cantora chamada Renata Flores. 1 minuto já conversamos mais.
sa pagpunta ko na. Ok, pessoal. Alguém conseguiu entender o que ela estava cantando aí? Alguém identificou a língua? Então, a língua que a Renata Flores canta, ela é chamada de Quechua. A língua Quechua, ela é uma língua nativa da Austrália. E essa canção, ela é do Michael Jackson e ela é chamada Way You Make Me Feel. E ela gravou essa canção em Quechua como parte de uma iniciativa chamada As Juventudes Também Falam Quechua, certo? Bom, vamos agora fazer 2 estudos de caso em relação a essas competências globais e interculturais para a gente nos avaliar como que a gente está refletindo e se posicionando em relação a esses tópicos, tá certo? O vídeo abaixo, o vídeo que eu mostrei para vocês, ele tem 2 milhões de visualizações. E ele abrange o domínio de conteúdo do PISA que diz respeito à cultura e relações interculturais, com o objetivo de formação da identidade em sociedades multiculturais e também instituições, conflitos e direitos humanos, participação política e engajamento global, certo? Bom, sobre o vídeo que a gente acabou de ver, tem 2 perguntinhas para vocês e gostaria de ver a opinião de vocês aí no chat. Questão número 1. Quais mensagens você acha que Renata está tentando transmitir através dessa iniciativa? Alguma contribuição? Conhecimento de outra língua? Certo. Mais alguma contribuição? Acessibilidade do conteúdo da música para aqueles que não dominam o inglês. Ótimo, muito bom. Mais alguma contribuição aí? E o que vocês acham? O mundo pertence a quem quer aprender coisas novas. Ótimo, muito bom, Maria Clemência. Inclusão de uma língua. Sim. Excelente, muito bom, pessoal. Globalização e troca cultural. Muito bom, Letícia. Certo. Qual que é o roteiro de resposta que o PISA sugere como um sujeito que tem essa consciência global? Então, vamos lá. Como vocês disseram, ela tem a intenção de combater as percepções das pessoas jovens sobre as línguas indígenas, geralmente estereotipadas como desatualizadas e antigas. Por exemplo, vocês acham que um sujeito que nasce numa tribo indígena brasileira atualmente, um jovem que tem contato com toda a tecnologia, ele vai ter interesse natural de preservar e interagir na própria língua, na língua nativa daquela tribo? O que vocês acham? Se não for de uma forma intencional, ele vai cair nesse mundo globalizado e esquecer a própria cultura, a própria língua, ou não? Ele tende a valorizar isso naturalmente. O que vocês acham? Mistura de culturas, abertura. Ótimo. Então, dessa forma, nesse projeto, a Renata, ela estimula a reviver sua própria cultura e combater a uniformidade. Como a Dr. Angela disse anteriormente, a interculturalidade ela não surge com essa concepção de impor uma cultura sobre a outra, mas promover essa diferença cultural de maneira que ela seja respeitada, valorizada e continue a existir. E que essas culturas diversas possam conviver e serem preservadas em um ambiente cultural diverso. É um grande desafio. Várias outras iniciativas estão sendo tomadas nesse sentido,
para preservar essas línguas e essas culturas que estão desaparecendo. Por exemplo, na Austrália, uma das plataformas de busca que a gente usa lançou uma versão em Quechua, para o pessoal que fala Quechua buscar na própria língua. E, além disso, existe legislação e movimento político local para reativar as línguas aborígenes que estão em extinção, certo? Vamos para o nosso segundo estudo de caso aqui. Segunda questão em relação ao mesmo vídeo. Quais fatores podem contribuir para o desaparecimento dessa língua? Então, a gente tem essas línguas, não as línguas maiores ou inglês como língua franca, mas as línguas da minoria. Quais fatores, pessoal, vocês acham que podem contribuir para que essas línguas sejam extintas? Esperar a interação de vocês aí no chat. Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos muito mais línguas indígenas nativas, né? Mas muitas entraram em extinção. Por quê? Falta do uso da língua, excelente, Robson. Imposição, às vezes indireta, de outras culturas e outras línguas, muito bom, Ana. Excelente. Falta de estímulo de ensino e aprendizagem dessas novas línguas, né? Não darem valor e não passarem para a nova geração devido aos mais velhos utilizarem mais e outras línguas serem mais universais, acessíveis e imposições externas. Muito bom, isso mesmo. Bom, o PISA esperava de um indivíduo global a seguinte resposta, e vocês estão respondendo muito bem. Jovens de grupos minoritários que pensam que falar de sua herança e linguagem não é legal. Falta de professores de línguas indígenas e aborígenes. Falta de gramática e dicionários para que essas pessoas possam usar para aprendê-las. Então, não tem registro da língua, ela acaba se perdendo. Muito bom, excelente. Vamos para o nosso segundo estudo de caso. Bom, agora a gente vai continuar falando sobre o domínio cultural e relações interculturais, no objetivo tomada de perspectiva, estereótipos, discriminação e intolerância. Olha só esse acontecimento. No último fim de semana, seu time perdeu porque um jogador estrangeiro decidiu se afastar do jogo depois de suportar insultos raciais dos torcedores do time visitante por quase 1 hora, forçando seu time a jogar com 10 contra 1. Um dos seus amigos estava no estádio e te falou que o jogador deveria ter continuado com o jogo e não ter deixado os insultos chegarem a ele. Questão número 1. O que poderia ter evitado a saída do jogador e a desestabilização do seu time? Podem contribuir aí no chat com algumas sugestões. Ação com igualdade, auxílio e suporte do próprio time contra as ofensas do outro time. Muito bom, Débora. Muito bom, Lucimeire. O que mais, pessoal? Vocês acham que tem algum mecanismo externo para fazer que essa situação fosse parada? Juiz também fazer algo. Isso, a empatia não existiu. Educação e respeito. Excelente. Muito bom. Vamos ver, então, o que o PISA... Uma conversa esclarecendo os porquês e apaziguamento com atitudes respeitosas. Certo. Vamos ver o que o PISA esperava de um cidadão global como resposta. Bom, como sugerido por vocês, regulamentos claros impostos pelo árbitro
em que ele ou ela suspenda o jogo sempre que ele ou ela ouvir insultos raciais, desqualificando a equipe cujos apoiadores perpetrem atos racistas. Então, tem muito a ver com a sugestão de vocês aí para a resolução desse caso. Vale a pena destacar que essa sugestão aqui de intervenção, ela é uma intervenção a curto prazo, né? Para aquele momento. E que serve de exemplo para outros futuros casos. Mas, como a Maria Clemência ressaltou, para uma modificação dessa mentalidade a longo prazo, é o investimento em educação dessas pessoas que te ofendem. Bom, conforme você continua falando sobre o jogador que saiu do jogo, você percebe que tanto você quanto seu amigo não usaram seu nome verdadeiro nenhuma vez, mas sempre se referiram a ele como o animal. Isso é, o apelido que ele ganhou da imprensa depois de seu primeiro jogo com sua equipe. O capitão do seu time, que também é o capitão da seleção nacional do seu país, é apelidado de O Cérebro. Qual é uma consequência possível da escolha destes apelidos? Então, o jogador estrangeiro está lá jogando no seu time, foi apelidado pela imprensa como o animal, e o apelido dele ele continua a ser repetido, virou o nome dele na equipe. Enquanto o capitão, ele é chamado de o cérebro. Qual que é a consequência possível da escolha desses dois apelidos para esses indivíduos? Desigualdade e atos racistas, certo? O que mais? Para a sociedade, para essas pessoas, esses apelidos. Julgamento e preconceito. O apelido de animal pode também ter uma conotação negativa. E não só positiva igual ao cérebro, possivelmente influenciando e dando liberdade a pessoas racistas de falarem outros nomes. O animal tem uma conotação negativa, ao contrário de o cérebro, abre espaço para julgamentos e preconceito. Acentua as diferenças entre os nativos e os imigrantes. São atitudes racistas e pejorativas. Excelente, pessoal. Bom, o que o PISA esperava como resposta de um cidadão global? Pode reforçar a crença de que os jogadores nacionais são inteligentes, trabalhadores, enquanto os jogadores estrangeiros são atletas que sobrevivem com seus dons naturais. Então, ou seja, a criação de um estereótipo, né? A Maria Clemência também destacou aqui, hierarquia que acentua as desigualdades, com certeza. Então, pessoal, esses foram os nossos dois estudos de caso, para a gente falar um pouquinho de interculturalidade e podermos refletir como estamos nesse quesito, né, nas competências globais da interculturalidade, nessa comunicação cross-cultural, e para falar um pouquinho sobre como eu posso fazer para desenvolver mais isso em mim. A União Evangélica me oferece subsídios para isso, oferece oportunidades aqui no Núcleo Internacional para você trabalhar mais essas competências globais e essa interculturalidade, certo? Bom, o ideal, falando em educação nacional, é que já fizesse parte de toda e qualquer prática educacional, em todos os cursos, desde a educação infantil até o doutorado, que essas competências estivessem integradas no processo de aprendizagem, que fosse de fato uma política nacional. Mas, como ela ainda não é, nós tomamos algumas iniciativas para oferecer para os nossos alunos a oportunidade de desenvolver essas competências de forma prática. Então, a primeira delas é vivenciar experiências de imersão intercultural. Pode ser indo para outro país? Pode ser participando de eventos aqui virtuais com a gente que proporciona essa interação intercultural para você também. Então, nós temos aqui iniciativas como o Virtual Exchange, que vai permitir que você desenvolva o seu projeto de aprendizagem em interação com estudantes de outros países, trabalhando sobre esse aspecto de colaboração, de diversidade, de respeito a outras culturas. Temos a mobilidade internacional, que você pessoalmente vai estudar durante um semestre ou um ano em outro país, para fazer um período do seu curso e também
trabalhar essa compreensão, essa vivência intercultural e essas competências globais. Temos agora sendo desenvolvido aqui nesse semestre, pela primeira vez, o Conversation Club, o professor Luiz está desenvolvendo aqui, e tem sido muito bacana, é muito legal você debater tópicos e notar essas diferenças sutis ou profundas nas culturas das pessoas. É um programa gratuito que você também pode estar participando. O Clube do Livro. O Clube do Livro ele é muito interessante porque ele permite essa interação sujeito a sujeito e sujeito com a literatura. Então, a convivência intercultural é muito rica porque você tem a perspectiva diferente da literatura, daquele autor e de cada pessoa que está ali interagindo. Então, é muito legal você participar dessa iniciativa também. Além disso, temos um programa que vai retornar agora com a pandemia, chamado de Buddy Program. O Buddy Program ele foi desenvolvido com o objetivo de apadrinhar os alunos de outros países que vêm aqui para a União Evangélica. Então, esse aluno vem aqui e a gente nomeia um aluno para guiar esse aluno internacional no processo de internacionalização. Acredito que no próximo ano nós devemos abrir os próximos editais para recrutar esses alunos e você vai interagir com esses alunos que vêm de fora de uma forma a conduzi-los nesse processo de adaptação pedagógica, cultural e social aqui na nossa cidade. E além disso, nós temos também os intercâmbios de línguas. Os intercâmbios de línguas ou os cursos de curta duração também são oportunidades de você estudar durante um curto período de tempo, durante suas férias, em outro país, aprendendo outra língua e vivenciando os aspectos culturais daquela sociedade. Os intercâmbios de línguas são muito interessantes porque aprendendo a língua foco na sala de aula não vai ter só você, vai ter pessoas de diversos países do mundo, então ela é uma troca cultural muito rica. Além disso, falando ainda sobre a learnability, aprender novas línguas e culturas com o desafio de descentralizar essa aprendizagem das línguas europeias. Tenta aprender sobre cultura e língua de uma forma diferente de um país que você não conhece muito. É muito interessante a quantidade de aprendizagem que você pode desenvolver. E além disso, a gente desenvolveu para vocês o curso de competências globais. Ele é um curso ministrado em língua inglesa, que ele visa também integrar estudantes que vêm de fora nessa disciplina, e além disso vão haver componentes de interação de vocês, participantes do curso, com estudantes de outros países. A Dr. Ruth, ela é colaboradora desse projeto também, pode colocar vocês em contato com os alunos dela. Então, seria muito interessante também fazer parte desse curso. Acreditamos que no próximo semestre devemos abrir a chamada novamente e vocês são bem-vindos a participar com a gente novamente. Bom, e para terminar a minha apresentação e abrir para as perguntas de vocês, eu trouxe uma frase de Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E aqui está meu contato também, está o WhatsApp do NAI, o telefone do NAI e o meu e-mail. Caso vocês se interessem mais pelo assunto ou tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tá bom? Agora eu vou abrir para perguntas aqui com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, é só enviar aqui no chat para a gente fazer essa interação, tá bom? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucimeire, trabalho aqui no NAI juntamente com a professora Marisa e a Thalita, né? Thalita, nós gostaríamos de agradecer você pela contribuição, ricas palavras e nos deixou aí com vontade de fazer o curso de Global Competence. Acho que você vai ter bastante alunos aí. Pessoal, se vocês quiserem, podem já ir escrevendo aí alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada, professora Adma.
Nos eventos futuros, esperamos você aí para apresentar a sua tese, viu? Aqui contribuindo para a nossa Semana Internacional também. Certo, professora Maria Clemência. International Mobility é a mobilidade acadêmica internacional. O aluno que se tiver interesse, ele pode passar 6 meses do seu curso ou 1 ano do seu curso em uma de nossas universidades parceiras. Durante esse tempo, ele vai fazer nessa universidade parceira disciplinas relacionadas à área dele e vai morar nesse país durante essa mobilidade. Quando retornar ao Brasil, essas disciplinas que ele cursa fora do Brasil serão reconhecidas aqui na Univangélica, de maneira que ele possa continuar o seu curso normalmente após o seu retorno. Compartilhe os slides com vocês. Sim. Compartilharei. Thalita, a Vânia pede para você colocar o pensamento aí novamente Ah, sim. na tela. Consegue visualizar? Sim. Marina, representante da Universidade de São Francisco, muito obrigada. Pessoal, é uma honra receber vocês aqui na nossa 7ª Semana Internacional. Qualquer dúvida que tiverem ou quiserem colaborar, a gente está à disposição. Helena, será disponibilizado sim no nosso canal do YouTube da Univangélica, tá bom? Bom, Letícia, vamos falar um pouquinho mais sobre os cursos de curta duração, né? Nós desenvolvemos aqui 2 modalidades de cursos de curta duração. O primeiro deles é que você vai para um país, para uma universidade parceira ou uma escola, para estudar o idioma durante 1, 2, 3 ou 4 semanas, durante seu período de férias. Além disso, nós agora temos também nosso catálogo de cursos de curta duração desenvolvidos para cada área de conhecimento. Então, você vai, novamente, para uma universidade parceira por 1, 2, 3 ou 4 semanas para estudar um conteúdo relativo à sua área de conhecimento. Então, por exemplo, a Dr. Rutan, que falou antes de mim, ela trouxe para vocês um curso de curta duração que vai acontecer na Escola de Inverno da Universidade Livre de Amsterdã. E lá nesse curso, o curso dela especificamente, você vai estudar sobre filosofia intercultural. Então, nós temos essas opções aqui no NAI. Para mais informações, como localidade, valores, data que vai acontecer, você pode entrar em contato conosco por e-mail, que a gente passa todas as informações, tá bom? Esses cursos, eles oferecem certificação, então as horas estudadas podem ser utilizadas como horas complementares para o seu curso aqui na Univangélica. Obrigada, professor Paulo, pela sua participação novamente conosco, é uma honra. Obrigada, professor Anderson. Roberta, então, como a Dr. Angela trouxe para nós, a transculturalidade, ela é um aspecto que atualmente ela não é muito defendida ou explorada, porque ela não necessariamente ela estabelece um diálogo entre as culturas, sabe? Ela implica que o indivíduo tem que se adaptar a uma cultura dominante. Então, nós estamos aqui, através da competência global, tentando trazer essa visão de interculturalidade para estabelecimento de a Dr. Rutan trouxe como polylog, como uma conversa entre diversos sujeitos, em que as subjetividades e individualidades de cada indivíduo, ela seja valorizada, e não somente uma imposição de cultura sobre a outra, sabe? Outro aspecto que ela abordou também, em relação à multiculturalidade,
é que a multiculturalidade também trazia o fato de, eu sou de um histórico cultural diferente, não posso julgar essa cultura em relação a esse aspecto. Só que com a interculturalidade, a gente tem que desenvolver esse pensamento crítico em relação à cultura do outro também. Ela trouxe, na apresentação dela, o caso da mutilação genital dos países africanos, né? Bom, só porque faz sentido para outra cultura, eu não posso ter uma visão crítica sobre isso? Não, não é isso, porque a mutilação genital, ela não diz respeito somente àquela cultura, mas ela implica numa visão prejudicial para todas as mulheres do mundo. Então, a gente tem que balancear essa compreensão cultural com essa visão crítica para delinear uma melhor forma de convivência e comunicação em uma sociedade harmoniosa, sabe? Principalmente com valorização e voz dessas minorias que são silenciadas. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Roberta, se você quiser saber mais e discutir mais, pode entrar em contato que a gente conversa, tá bom? A gente constrói junto esse conceito aí. E assim que tiver um novo curso de competências globais, a gente vai estar divulgando para vocês, tá certo? Muito obrigada, pessoal. E no período do vespertino, nós teremos nossos eventos seguintes. Começaremos às 15 horas com o professor Luiz e um caso de sucesso do Virtual Exchange. Vale a pena participar também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais.